fui buscar o poema que mencionei, fui buscar na meditação, fui buscar o poema do Hafiz. E vou então começar com o poema do Hafiz como abertura para esta partilha que é dedicada a relembrarmos aquilo que está bem, aquilo que contribui para esta vida e que muitas vezes nem envolve realmente um fazer, é só abrirmos ao reconhecimento e podermos pôr a jeito para que aquilo que está bem possa nos beneficiar, possa trazer os seus benefícios. Então Hafiz diz-nos assim: You don't have to act crazy anymore. We all know you were good at that. You don't have to act crazy anymore. We all know you were good at that. Now retire, my dear, from all that hard work you do, of bringing pain to your sweet eyes and heart. Now retire, my dear, from all that hard work you do, of bringing pain to your sweet eyes and heart. Look in the clear mountain mirror, see the beautiful ancient warrior and the divine elements you always carry inside. Look in a clear mountain mirror, see the beautiful ancient warrior and the divine elements you always carry inside, that infused this universe with sacred life so long ago, that infused this universe with sacred life so long ago. Então Hafiz está-nos a dizer, já não tens que agir como um maluco. Não? Nós todos já sabemos que eras muito bom nisso. Agora, meu querido, minha querida, retire, como é que nós dizemos retire em português? Não é reforma, é reforma, não é? Em brasileiro funciona melhor. Aposenta-te, meu querido, minha querida. From all that hard work you do, de todo esse trabalho duro que tu fazes, of bringing pain to your sweet eyes and heart. Então, descansa, deixa, aposenta-te, reforma-te, meu querido, de todo esse trabalho duro que fazes, de trazer dor aos teus doces olhos e coração. Look in a clear mountain mirror. Olha no espelho límpido de uma montanha. See the beautiful ancient warrior. Vê o guerreiro, vê o guerreiro belo guerreiro ancião, antigo. And the divine elements you always carry inside. E os elementos divinos que tu carregas sempre dentro de ti. That infuse this universe with sacred life. Que imbuíram este universo com a vida sagrada. So long ago, há tanto tempo. Então o Hafiz está a relembrar esta pessoa, não, já não precisas estar aí a agir como um maluco, sabemos que és ótimo nisso. Põe de lado todo esse trabalho duro que fazes, de trazer tanta dor aos teus doces olhos e coração, e olha no espelho límpido da montanha. Então há aqui um convite a voltar o olhar para a natureza e ver o que é que lá está. E nesse espelho que a natureza dá, reconhecer o guerreiro, a guerreira, e ele diz beautiful, o belo, bela guerreira anciã, que há algo em nós que tem essa antiguidade, nesta nossa capacidade de fazer luta, de ir à vida, há uma dignidade no ser humano intrínseca, por andarmos nisto há milhões e milhões e milhões de anos.
É verdade que na cidade esquecemos disso, mas quando se está na natureza há um reconectar com essa dignidade anciã e com os elementos divinos que fazem parte de nós, that you always carry inside, que levas sempre contigo, que imbuíram o universo com vida sagrada, que nós somos parte desta vida. E isto já acontece há tanto tempo, so long ago. E eu achei por bem começar com este poema, porque em conversa com uma pessoa amiga dei por mim a reconhecer como a sorte que eu tenho de tão frequentemente dar por mim imerso na natureza. Neste caso não é com o espelho límpido da montanha, embora também vá com alguma frequência para a montanha, nomeadamente Sintra, por exemplo, mas mais o oceano, no meu caso. É muito parte da minha vida estar umas boas horas por semana nos elementos da natureza, entrega isso, a lidar, a ver a vida e a lidar com a vida a partir daí. Claro que surf não é necessariamente acessível a todos, é um desporto dificílimo, mas o importante, porque aquilo não tem a ver tanto se apanho ondas, não apanho ondas, o estar imerso na natureza reconecta-me com, exatamente, eu acho que esta frase destes divine elements that infuse this universe with sacred life, estes elementos divinos que imbuíram o universo com vida sagrada, isto não cabe no intelecto. Claro que o intelecto sabe lá o que é isto, mas quando nos permitimos a experiência, estar umas boas horas na natureza, isto de alguma forma reconecta-nos com algo que está para lá deste universo das ideias, dos conceitos, dos estratagemas, das nossas predileções, do que é que tem que ser, e das notícias e das calamidades e disso tudo. Então a pensar, quando é que foi? Já não sei se foi no sábado, foi no domingo. No domingo acordei mesmo com vontade de estar na natureza, mas o lado verde da natureza, na terra, e o tempo não estava exatamente convidativo. Aliás, para o inglês estava perfeitamente convidativo, estava neblina, a chuviscar, e mesmo assim a família concordou que seria uma ótima ideia irmos andar para o Cabo da Roca. E foi maravilhoso. Ficámos completamente encharcados, mas o estar a andar por aqueles montes e à beira das falésias e a sentir a chuva e o vento, não estava um vento frio, mas havia algum vento e o mar estava com força. Isto põe em perspectiva a condição humana, que realmente nós não somos este universo, não somos só um mundo que nos chega pelas notícias, por este ecrãzinho que é fantástico, porque abre-nos universos incríveis, mas por vezes a pessoa pode mesmo ficar prisioneiro deste virtual. Não é só quando está à frente, é depois mesmo quando se afasta. A sua experiência está principalmente informada pelo virtual. E sabem, eu ainda estou para descobrir no virtual estes divine elements, estes elementos divinos que imbuíram o universo de vida sagrada. Ainda está para acontecer, esse fenómeno acontecer quando eu estou à frente de um ecrã. Não é aí que eu os conheço, reconheço e conecto. É mesmo quando olho no espelho límpido de uma montanha. Então, olha, eu estou a começar por aqui com relembrar da importância da natureza, porque se calhar alguns de vós não têm ido muito à natureza. E para mim é quase um dado adquirido. Eu já nem sei como é que é não viver semanalmente imerso a levar chapadas do oceano e a ser a minha alma lavada pelos trambolhões que o oceano me dá. E o quão são isso é. E digo-vos, andar em Sintra com a água, com a chuva a lavar-me a cara e a alma foi igual.
Especialmente se eu depois encontrar uma casa de chá, um sítio simpático com uma leireirinha para aquecer, então aí é absolutamente perfeito. E se calhar isso até é uma boa transição, que é este reconectar com a existência através da natureza. Eu falei na casa de chá e por acaso sim, fomos a um sítio que gostamos muito de ir, que é uma mistura de galeria de arte e restaurante, ali em Sintra. Infelizmente agora não me está a ocorrer o nome, não gostava mesmo de poder publicitar, porque eles bem me merecem. Um lugar lindo, aliás, quando cheguei disse à dona, faz-me mesmo bem a alma vir aqui. E ela disse, É café saudade. não ouvi. Café saudade. É o Café Saudade? Se calhar. É essa, seguramente, seguramente. É sim, senhor. Ok. Lindo. Recomendo também. Que é uma mistura de galeria de arte com restaurante. Não é exatamente barato, vou já dizer, mas muito bonito. E o cuidado com que aquele lugar tudo é escolhido. E o que eu estava a dizer à dona, se faz-me bem a alma vir aqui, é o lado da beleza, a beleza estética. Depois quero falar da beleza ética, mas do quão é importante, pelo menos eu estou a falar da minha experiência, para mim o quão é importante estes olhos serem banhados, com estes sweet eyes que o poeta Hafiz, estes doces olhos serem banhados com o belo, com o estético. E aquele lugar para mim tem esse efeito. Eu, quando vivia em Londres, a natureza não estava tão próxima e um dos meus principais recursos de conexão e de abrir perspectiva, abrir o coração, era exatamente visitando galerias de arte. A Tate e a National Gallery eram assim, dos sítios onde eu ia, não digo semanalmente, mas quase semanalmente. E mais uma vez, e o virtual aqui já dá uma grande ajuda. É possível aceder à arte que enche o coração através de um ecrã, sem dúvida. E anima-me imenso que ultimamente tenho descoberto várias coisas na internet cujo intuito é mesmo preencher o coração, nutrir o coração pela qualidade do que está a ser dito, as perspectivas que estão a ser partilhadas e por aí fora. Mas eu acho que há algo também a ser dito em vivenciar a arte, o belo, de uma forma mais direta, mais vivencial, experiencial, não tão só nas duas dimensões do virtual. Quer dizer, o virtual tem outras dimensões porque vem com som e movimento e por aí fora, mas há algo que tem também do estar no belo, estar na presença de, lá mesmo no sítio, à frente de uma obra de arte, o que seja, que, pelo menos para mim, nutre-me de uma forma que outras coisas não fazem. E neste caso, neste domingo, eu estava acompanhado com pessoas que me são muito queridas. E obviamente isso também é um elemento que essencial, é tão essencial para nos dar um espelho mais límpido e mais, eu ia dizer digno, mas não é bem isso, mais honesto daquilo que somos. Eu acho que nós precisamos realmente de pessoas que nos conhecem e que olham para nós, conhecendo-nos, para nos vermos um pouco melhor, para termos uma noção mais clara daquilo que somos. E eu diria para o melhor e para o pior, e é tão bom poder abraçar os dois extremos, ter aqueles que nos conhecem e que nos viram no nosso pior e no nosso melhor, e saber que continuam lá.
Eu acho que todos nós precisamos um bocadinho disso, ter uma ou outra pessoa com quem podemos reconectar, que nos relembra da incondicionalidade do amor. Ou seja, quando há alguém que nos conhece o suficiente, realmente nos conhece, o seu cuidado por nós, a sua bondade para connosco tem essa qualidade incondicional, não está dependente se nos portamos bem ou portamos mal. Claro que queremos nos portar bem com aqueles que nos são queridos, mas entendem isso? Eu acho que precisamos. Este sistema nervoso precisa de estar com outras pessoas com quem possa descontrair, com quem possa sair da construção da identidade, da tentativa de ser aceito, da tentativa de ser amado, para se deixar ser aceito, para se deixar ser amado, para se deixar ser visto e reconhecido. E claro que é uma prática, não é? Este tipo de relação não cai do céu. É uma coisa que nunca é tarde. Se sentimos que não temos muito disso, ótimo, isso é um feedback importantíssimo. Ok, olha, estou a notar que há aqui uma lacuna. E nunca é tarde para começar relações mais verdadeiras. E é algo que este mundo precisa imenso. Eu sei que nestes tempos da pandemia e com todas as limitações que são colocadas, este lado de estar na companhia daqueles que nos são queridos fica mais difícil. E aqui o virtual já é uma ponte fantástica. Eu adoro isto, poder ver as pessoas que amam. Ok, não estou com elas, mas esta coisa de podermos nos olhar e ver as expressões já é qualquer coisa, ok? Não é tanto quanto gostaria, mas definitivamente já é qualquer coisa. E reparem, isto que eu mencionei até agora, o conectar com a natureza, o conectar com a beleza, seja através de qualquer uma das formas de arte, o reconectar com aquelas relações que nos nutrem, isto já está feito, isto já existe. Se calhar sim, nas relações podíamos ter cultivado mais, mas está lá, todos nós temos algum fio de relação com alguém que tem esse potencial. E só que quando nos ocupamos tanto, não só com o que nos chega, pelos 5 sentidos, mas depois quando abrimos a boca tantas vezes é para regurgitar as calamidades e inseguranças que ouvimos. Vê como é fácil distanciarmos de reconhecer o tanto que pode nos nutrir. E eu ainda queria falar de mais um lado, antes de abrir, assim, para ter também o vosso contributo. Há uma relação entre o belo e o ético, aliás, há uma beleza na ética. Uma das necessidades inerentes a ser humano é que a nossa tentativa de estar bem e ser feliz abranja não só a nossa própria vida, mas possa também beneficiar os outros. Quem já fez voluntariado sabe isso muito claramente. Há algo profundamente apaziguador do coração e promotor de sentido, de propósito, quando cuidamos para que as nossas ações possam promover o bem-estar e a felicidade e diminuir o sofrimento dos outros, além do nosso, como é óbvio. E nestas alturas de desafio e em alturas em que o coração pode começar a ficar desgastado e um pouco triste, por vezes entramos numa espiral em direção ao nosso próprio umbigo e dimensionamos o universo à medida daquela perspectiva deprimida que está a surgir. Eu lembro-me quando comecei a fazer retiros
e deparei-me com um ensinamento base da tradição budista, que é: ações têm consequências. Isso quer dizer que certas ações terão consequências benéficas, levarão a que esta vida fique melhor, mais contente, mais feliz, mais em paz, e há ações que têm consequências nefastas, no sentido em que levam esta vida a ficar mais agitada, mais triste, mais desamparada, por aí fora. Pode-vos parecer incrível, mas até aos 24 anos a fichinha nunca tinha realmente caído assim com clareza. Agora eu disse: hello, como é que é possível nunca ter pensado isso? Mas não tinha. Na altura foi assim: uau, claro que ações têm consequências. E depois o ensinamento esclarece aquelas ações que brotam de uma intenção de não apropriação, ou seja, a pessoa não está a agir para agarrar qualquer coisa, para ficar com qualquer coisa, se calhar até há um impulso de generosidade. Quando as ações e a fala vêm com essa intenção de não apropriação, tradicionalmente até se diz de renúncia, ou brotam de um lugar de bondade e amor, de querer contribuir o bem, ou de um lugar de querer diminuir o sofrimento do outro, de compaixão, que para a consciência do agente, até de certa forma independente do resultado prático da ação, para o agente, essas ações que brotam dessas intenções, elas também benéficas, é de maior clareza, maior felicidade, maior bem-estar. E claro, e dá para ver que sim, não? Quando nós agimos de uma forma que não só cuida de nós, como cuida do outro, isso traz um sentido de propósito. Isso alarga a perspectiva daquilo que somos, demonstra-nos o quanto o nosso bem-estar está intimamente ligado com a qualidade de consciência que trazemos ao encontro do outro. E se isso ainda por cima nos leva a agir no mundo de uma forma benéfica, depois o mundo também nos dá um feedback simpático, não é? De ok, olha, porreiro, viver contigo é bom, ter-te por perto. E isso muda a perspectiva que temos de nós próprios. Então, na tradição budista, o cultivar deliberado de ações de cuidado para com os outros e de simplicidade em relação também para com esta vida, um certo despojamento, um largar de tralha, o cuidar do sofrimento, o poder aliviar o sofrimento, isso são estratégias na tradição budista reconhecidas como sendo o que há de mais promotor para esta vida se sentir bem. A ponto de, na tradição budista, dizer-se que a conduta ética é a fundação de todo o caminho espiritual. Sem conduta ética, sem uma conduta ética cuidada, não é possível. As fundações, os alicerces da vida contemplativa não estão presentes e a vida contemplativa não vai dar a sítio nenhum. Também é a importância. Mas agora, voltando mais ao momento em que nos encontramos, eu sei que funciona porque nos retiros, o que eu fazia quando começava a entrar às vezes numa espiral do meu querido umbigo, eu ia fazer qualquer coisa de útil para os outros. Não é pôr uma tampa no que estou a sentir, reconhecer o que estava a sentir, mas em vez de ficar às voltas, será que foi isto, será que foi aquilo, porque é que eu sou assim, a tentar-me recriminar? Não, eu ia fazer qualquer coisa de útil, ia ver o que é que havia para fazer, saía daquela perspectiva apertadinha e um bocadinho de autocomiseração pelo caminho, e ia fazer qualquer coisa. E digo-vos, funcionava sempre, aquilo funcionava sempre. Claro que isto tem tudo a sua medida. Alguns de nós exageramos nisto e estamos sempre a ir para fora, sempre a ir acudir o outro, a ponto de praticamente violentarmos a nossa própria vida de tamanho descuido que temos em relação a nós próprios. Okay? E aí é preciso mudar o foco e também cuidar desta vida. Mas muitos de nós, e eu acho que as nossas vidas contemporâneas, muito independentes nas nossas casinhas, com as nossas coisinhas, esquecemos da enorme riqueza que há por descobrir quando nos voltamos para o outro e agimos de uma forma benéfica. Então,
esta última coisa já não está tão no pacote de abrir a perspectiva, o olhar para aquilo que já é, que nos está a apoiar. A conduta ética requer um esforço ainda mais deliberado, mas os retornos são certinho, não? Tipo, é uma coisa que a pessoa age com bom coração e isso imediatamente lhe faz bem, independente dos resultados, e por vezes ainda por cima até, se for com um bocadinho de sabedoria, é importante que seja, isso até traz mesmo resultados benéficos no mundo, e aí o mundo à nossa volta fica mais contente. Isso é a coisa que nos deixa contentes, é ver o mundo à nossa volta mais contente. E não tem que ser coisas épicas, não temos que ir todos cuidar de sem-abrigos, se pudermos, ótimo. Às vezes é lá em casa, as pessoas com quem vivemos. Dar um pouco mais do nosso tempo e da nossa energia àqueles que estão mesmo aqui ao lado. Não é necessariamente preciso ir por esse mundo afora e dar fortunas, não. É ao entrar num sítio, ou o abrir de uma porta, ou ter uma atitude no mundo de, como fizemos na prática, ser um amigo para o mundo. Se calhar tudo isto é óbvio para vós e digo-vos, tudo isto é muito parte da maneira como vou cuidando de viver. Não estou a dizer que é sempre assim, mas estou a dizer que isto são recursos muito presentes na minha vida e posso atestar pela minha experiência que sim, que faz toda a diferença. E que nesta altura em que nos encontramos de muita incerteza a diversos níveis, eu acho que é importante irmos, é um tema que já falei outra vez, de irmos equilibrando o nosso sistema nervoso, não é? Não estarmos só a voltar o olhar para aquilo que está difícil. Reconhecer sim, não adianta enfiar a cabeça na areia, isso não adianta nada, mas sim reconhecer e reconhecer que há o difícil e que não é só isso, e que há mais. E como hoje em dia nós recebemos tanto, temos acesso a tanta informação, é fácil ficar com o olhar só voltado para a dificuldade. Especialmente quando se está a uma semana das eleições nos Estados Unidos. Pelo menos para mim, eu noto que aquela porcaria ocupa muito mais tempo da minha consciência do que eu gostaria. Deixa eu ver se há assim mais alguma coisa que vos queria falar. Reconectar com a natureza, expor-nos ao belo, reconectar com aqueles que nos são queridos e o cuidado na ação e na comunicação. Eu acho que, se calhar para já, eu acho que gostava de ficar por aqui e abrir assim para ver o que é que vem do vosso lado, como temos feito. Gostava que tu explicasses qual é a grande lição que está por trás da história do grão de mostarda, porque não me parece que seja o mais óbvio. Da semana passada. Eu tenho uma perda e toda a gente tem. Eu estou fechada em casa e está o mundo inteiro fechado em casa. Eu acho que não pode ser. Então, ok. Então, na semana passada era a história de uma mãe que perde a criança, um bebê recém-nascido, e em grande desespero não consegue aceitar a morte da criança. E pede ajuda ao Buda, e o Buda diz que lhe pode ajudar, desde que ela lhe traga um grão de mostarda. Não é? E diz, mas esse grão de mostarda é preciso que venha de uma casa onde essa família, nunca ninguém tenha morrido nessa família. E ela vai pela vila afora, para a sua vila e outras vilas, e sim, toda a gente está super disponível a dar-lhe um grão de mostarda, e quando ela pergunta se alguém morreu na casa, as pessoas dizem que sim, e muitas delas até lhe contam o que é que aconteceu e partilham com ela a sua pesar e tristeza perante a perda.
E ao passar pelo reconhecimento de outra e outra e outra e outra vez como a morte e a perda são mesmo aspectos incontornáveis, que faz parte da condição humana, e negá-los, resisti-los, ela estava mesmo naquela de enfiar a cabeça na areia, de não querer olhar de maneira nenhuma para uma coisa que é inegável. O seu bebê recém-nascido realmente tinha morrido, e foi ao testemunhar também o sofrimento do outro, ver que o outro também tinha passado pelo que ela tinha passado e que tinha sobrevivido, e agora ali estava ainda por cima prestável para ajudar naquilo que pudesse, que a ajudou a ela a encontrar coragem para encarar a morte da sua criança. No caso dela, empurrou um pouco mais porque levou-a a deixar a vida caseira e dedicar-se à vida contemplativa. Entrou para a via monástica. Mas não quer dizer que temos todos que entrar para monges. Mas o que o Buda, em vez de lhe dar um sermão, ajudou-a a ter coragem para encarar um fato incontornável. Que perdemos aqueles que nos são queridos. Essa era a história. É duro. É duro, 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 duro. Mas mais duro é resistirmos a essa realidade. Isso traz ainda mais sofrimento. E a paz que descobrimos quando até a morte podemos, se não abraçar, pelo menos olhar, é uma descoberta que, quando estamos do lado da negação, parece impossível. Mas quando nos disponibilizamos a ver essa realidade, descobrimos que temos uma capacidade que desconhecíamos de abraçar a realidade. E foi isso o que eu acho bonito no ensinamento do Buda, foi isso, ele sabia que palavras não iam chegar até o coração de Kshita Gotami, que era algo que ela tinha que ver com os seus próprios olhos. E assim foi. Nós, na nossa querida, fantástica sociedade de enorme abundância, conseguimos afastar as 3 visões que levaram o Buda a começar o seu percurso de despertar. Foi ele deparar-se com uma pessoa doente num dia, deparar-se com uma pessoa idosa num dia, uma pessoa doente no outro dia e uma pessoa morta no terceiro dia. Velhice, doença e morte. E aquilo deu-lhe um grande abanão e ele pôs-se a questionar a vida que tinha vivido até lá e assim, foi assim que ele partiu-se, deixou os seus palácios e foi pela essa vida afora. E nós, na nossa sociedade contemporânea, com toda esta abundância, uma das coisas que tentámos fazer foi comprar uma nova realidade na qual não vemos a velhice, não vemos a doença e muito menos vemos a morte. E embora isso nos dê algum conforto a curto prazo, eu diria que a longo prazo rouba-nos, impede-nos de descobrir a nossa enorme capacidade para abraçar a realidade e aprisiona-nos numa concepção de nós próprios super amedrontada, muito apertadinha e muito amedrontada. É algo que eu calculo que vamos provavelmente ter que lidar cada vez mais neste futuro que se aproxima. E se calhar não vamos estar assim muito tão bem preparados quanto os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados fazia parte de como as pessoas viviam conviver com a velhice, com a doença e com a morte. E ia-se aprendendo de pequenininho a integrar essas verdades. Duro, mas
evitar essas verdades é uma ilusão. Porque todos nós vamos passar por elas. Se correr bem. Se correr bem. E é por isso é que, dada o impacto do que estas verdades têm, eu acho que nós precisamos também de descansar o olhar e o coração na natureza, com aquilo que é belo, nas relações externas e no cuidado que temos na maneira como agimos e falamos para com os outros. Eu acho que precisamos mesmo desses contrapontos para nos dar, para nos nutrir, para depois também podermos enfrentar as coisas mais difíceis. É o que eu diria. E mais? Deixa eu ver se eu estou a ver alguma mão a acenar. Não estou a ver. Vejo umas pessoas a mexerem-se, mas não vejo nenhuma mão a acenar. A Ana Paiva, pode, Ana Paiva. É porque eu não... pois não temos imagem, temos voz. Olá. Peço desculpa de não ter imagem, mas não podem circunstâncias em que realmente seria difícil. Eu estou em viagem, tenho dificuldade em ter o telefone fixo. Bom, antes de mais, muitíssimo obrigado do coração pelas coisas que partilhou connosco nesta última hora, que são de veras enriquecedoras e nas quais eu me revi imensamente e acho que fazem todo sentido. Gostava de colocar aqui, de certa forma, um aspecto da reflexão nesta altura em que as pessoas estão mais que se veem obrigadas a estar distantes fisicamente ou geograficamente e que estamos eventualmente até a antecipar pela primeira vez em muito tempo uma quadra natalícia. Para algumas pessoas, se calhar pela primeira vez em toda a vida, uma quadra natalícia circunscrita, individual, famílias separadas, etc. Isto começa a ter um impacto muitíssimo forte a nível emocional nas pessoas e estamos a desenvolver um conjunto de estratégias, ou temos de desenvolver um conjunto de estratégias para, separados, continuarmos juntos. Como é que podemos fomentar iniciativas, movimentos, como é que podemos continuar juntos apesar deste contratempo, não é? Como é que podemos comentar isso? Não, eu concordo absolutamente com o que disse. Eu vou só dar assim um passo atrás e depois ir ao encontro da questão que coloca. Uma das coisas que noto em mim é o fato de por ter várias estratégias de conexão que trazem, que ajudam a dar a noção do que é estar vivo. Eu noto, realmente tenho tido menos contato com as pessoas, com muitos amigos, que antes teria com um contato muito mais frequente. Mas o facto de isso estar menos, mas também continuar a cuidar do contato com a natureza, o cultivar, no meu caso porque tenho essa apreciação artística, mas pronto, o lado da arte, eu para mim, por acaso não falei aqui, eu uso muito o nutrir a mente ouvindo pessoas muito mais inteligentes e sábias do que eu, também com regularidade. Eu noto que não estou a ressentir-me de uma forma muito óbvia de ter menos contato do que tinha antes. Isto não quer dizer que então vou descurar e não vou cuidar das relações que têm sido tão importantes na minha vida. É verdade que tenho próximo em casa um contexto relacional que me nutre muito. E isso também, sem dúvida, que é importante. Por isso, se pudermos já cuidar do ambiente relacional
com quem vivemos, para aqueles que vivem e partilham com outros, é que por vezes é isso também, a qualidade da relação em casa não é fácil e ainda por cima estamos distantes daqueles com quem seria mais regulador estar. E eu imagino que a pandemia deve dar para os dois lados, não é? Uns de relações que acabam para sempre e outras que descobrem um novo fôlego. Então só isto, o cuidar daquelas relações que estão à mão, aquelas que estão próximas, e não pôr tanto o olhar naquelas com quem não podemos estar, eu acho que há talvez aí espaço de manobra. Agora lá em casa temos, além dos passeios juntos, mas temos falado de tomarmos umas iniciativas mais cuidadas. Temos mesmo momentos em que estamos juntos para cada um partilhar um bocadinho do que é que está a acontecer consigo. E ainda não pusemos agendas para ver quando é que isso vai acontecer, mas acho giro que entre o nosso trio lá em casa surgiu essa necessidade de aprofundar a relação entre nós. Talvez porque exatamente não temos as outras relações tão à mão. Então, acho que ainda não tinha verbalizado isto, embora já esteja a acontecer lá em casa, o cuidarmos das relações que já temos e que estão à mão e que estão próximas, e aprofundá-las e melhorá-las, eu acho que sem dúvida é um contributo. E depois, eu confesso que não funciono muito bem com as redes sociais, mas noto que para algumas pessoas é algum contato. Não vou entrar aqui se é todo, se é suficiente para ir. Eu noto que algumas pessoas usam as redes sociais, mesmo lá em casa noto que usam muito melhor do que eu. Eu tendo a desconectar um bocado das redes sociais. Para mim, os Zooms acabam, e por ser a minha estratégia de conexão com aqueles com quem eu não posso estar fisicamente e para com quem eu quero manter a relação, quero continuar a cuidar dessa relação. Então, já não fazendo há imenso tempo, podemos dizer, mas houve uns encontros que fizemos com uns amigos, que eram um grupo de amigos, eram encontros no espaço do coração, em que nos encontrávamos só para falar do que é que se passa no nosso coração. Foi altamente nutritivo, de deixar mesmo o coração a sorrir. Eu até comentei na altura que talvez alguns dos encontros que nós tivemos foram mais promotores de alegria no coração, apesar de serem virtuais, do que umas saídas que de vez em quando fizemos, quando não havia pandemia, em que está tudo assim mais na palhaçada e não sei o quê, mas em que não há grande conexão, porque está tudo assim um bocado esvoaçado. Então foi giro ver que o virtual com uma intenção de conexão, eu estou seguro que já pode ser uma grande ajuda. Agora, repara, o círculo de relações já existia, não foi construído agora no virtual. Eu imagino que seja possível, mas se a pessoa não cuidou muito desse círculo de relações antes do virtual, agora para o fazer no virtual, imagino que fica um pouco mais difícil. Eu vou só, para terminar, que já me alonguei um pouco demais, eu acho que há aqui, eu queria distinguir três níveis de amizade. Amizades por prazer, ou seja, que o elo da amizade é pela partilha de alguma atividade, qualquer coisa que ambos ou o grupo gosta. Sei lá, gostam todos de ir ao futebol, gostam todos de fazer surf, gostam, enfim, ir à caça, o que seja. Amizades por utilidade, ou seja, dá-nos jeito. Aquela relação, há uma série de benefícios práticos por cuidarmos, e não quer dizer que não há um genuíno cuidado pela pessoa, mas em que a base da relação é porque derivamos alguma utilidade. E por fim, como é que é de chamar? Uma amizade com base em valores. Ou seja, amizades que aquilo que nos aproxima é maior do que as nossas preferências.
por desporto, ou por roupa, ou por clubes, ou por partido, ou por aí fora. E digamos que podíamos lhe chamar amizades espirituais, mas com um ponto espiritual bem entre aspas. Amizades com base em que nos une é uma partilha de valores. Eu diria que essas são as amizades mais importantes para nutrir o coração. As outras têm o seu papel, mas estas tendem a ser aquelas que mais precisamos, especialmente em alturas de desafio. E se calhar esta fase é uma boa altura para resgatarmos e pensarmos, aclararmos quem são as pessoas com quem partilhamos aquilo que é mesmo importante. Para já é o que me ocorre. Tens sugestões do seu lado, Ana? Outras coisas? Obrigada. Agora o término daquilo que disse fez-me, não sei porque, ocorreu-me uma metáfora da despensa, que é temos de ir à despensa e ver com aquilo que lá há o que é que podemos fazer. Porque se calhar não podemos ir ao supermercado e porque se calhar aquela pessoa que costumava aparecer para trazer coisas não vai aparecer, e porque se calhar outras pessoas já não vão aparecer por outros motivos. E então o que é que se pode fazer com aquilo que se tem à mão naquele momento e naquela circunstância, porque o que referiu anteriormente, que é as relações e o círculo relacional não se construiu a partir da pandemia. As pessoas tinham ou não tinham de uma maneira ou não tinham. A questão é que para gerir isto depois em termos de saúde mental, realmente, mesmo não tendo, temos que encontrar aqui estratégias novas, não é? É uma criatividade. É como quando a gente cozinha com os restos do frigorífico ou quando vai à despensa ver o que é que sobrou. E por vezes surpreendemos-nos, não é? Sim. E eu diria que a realidade é muito mais abundante do que uma despensa. A natureza está ainda, nós, apesar de na cidade, não é assim tão longe de dar um pulo até a natureza. O largar o ecrã e olhar, voltar os olhos para o espelho límpido da montanha, para citar agora o poema inicial, isto é algo que nós podemos fazer. Se calhar para uns é um pouco mais difícil do que para outros, mas é nem que ir ao Gulbenkian, ao jardim da Gulbenkian, ou estar num sítio onde há uma árvore e realmente deixar que essa realidade nos entre pelos olhos. Isso também são formas de religar, de reconectar. Por isso sim, as pessoas são muito, muito importantes. E eu hoje também estava a querer relembrar, olha que temos também outras maneiras de nos religarmos. Mais uma vez citando o Hafiz, nós somos feitos dos elementos sagrados que imbuíram este universo com vida. E precisamos ser relembrados disso. E isso não tende a acontecer através de um ecrã. Sem dúvida. Obrigada. Ok, obrigado pela pergunta e pela partilha. Grato pela partilha. Eu espero que tenha sido útil. Para mim foi útil, sem dúvida. Houve aqui assim nuances que ainda não tinha aclarado e que ficaram mais claras. E mais importante, se foi útil, é depois pôr em prática. Boa semana. Bem-aja.